tudo bem? Aqui é a Mocinei de novo, seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje eu queria fazer um vídeo um pouquinho diferente, um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, que é para comemorar uma data bem especial, pelo menos para mim. Há algum tempo aconteceu o aniversário de 90 anos do Maurício de Souza, que pelo menos pra mim eu acho que é um dos maiores artistas com maior legado do Brasil atualmente. Então eu queria fazer uma espécie de videozinho legal, especial e diferente, dedicado a esse homem notável da cultura brasileira que é o Maurício de Souza. Então hoje eu vou fazer meio que uma espécie de unboxing, meio que não unboxing, né? Porque unboxing literalmente significa tirar de uma caixa, né? Que é uma sacola em vez de uma caixa. Mas é um desembrulhar, vamos dizer assim, um desembrulhar de um produto muito especial, que é uma revistinha da MSP Studios, que é o estúdio de HQs do Maurício de Souza, que foi feita para comemorar os 90 anos do escritor, né, do criador da Turma da Mônica, do Horácio, do Papacapim, da Turma do Penadinho, de vários outros personagens muito reconhecíveis da cultura brasileira. E eu vou fazer um review do que eu achei desse produto. Ok, então o primeiro problema que vai ter nesse review é que eu percebi que não vai ter espaço na mesa para eu abrir isso aqui. A minha mesa é muito pequena para conseguir desembrulhar um negócio do tamanho da HQ e ainda pôr o celular do lado para gravar. A menos que eu coloque o computador no chão. Então eu decidi fazer de um jeito diferente e agora vamos fazer o unboxing, não unboxing, no chão. Então tá, vamos lá. Tem uma sacola, veio uma outra sacola, não sei porquê, acho que o dono da banquinha de revista achou que uma sacola só não é o suficiente para proteger a HQ, né? Aqui, o desembrulhar, né? Lindo da história em quadrinhos. Só pela capa eu já achei bem bonita, né? O traço dá pra ver que tá bem bonito. O nome da HQ é Maurício Repórter, escrita pelo Mauro Souza e ilustrada pelo Flávio Teixeira. Produzida na MSP Studios, o estúdio de HQ do Maurício de Souza, em parceria com a Panini Comics. Acho que deve ser por causa da Panini que o negócio era tão caro, né? Que a Panini Comics, os produtos da Panini Comics costumam ser caros. Veio plástico dentro de plástico, não sei porquê. Mais plástico. Acho que era pra não arranhar a capa, né? Do livro. Aqui atrás meio que tem uma outra ilustração com uma espécie de
sinopse do livro. Enquanto apura uma matéria investigativa, o repórter Maurício de Souza tenta emplacar seus desenhos nos jornais do grupo Folha. E os dois caminhos se cruzam nessa história cheia de emoção, humor e ação. Escrita por Flávio Teixeira e desenhada por Mauro Souza. Um presente para o maior quadrinista do Brasil e seus fãs. E aqui embaixo tem uma cartinha, né, um pós-fácil, do Sidney Guzmán, que é editor da Gráfica MSP. Mal comecei a ver direito, já vou falar que eu tô apaixonada nesse estilo de arte, viu? Que eu sempre gosto muito mais de arte bem estilizada, né? Bem característica, com um estilo bem caricato. Isso que eu acho que falta em muita história em quadrinho de hoje, viu? Arte mais única. Primeira página. Uma espécie de pôster, que aqui tá falando que foi usada pra divulgar, como uma espécie de trailer, dessa HQ, quando ela foi anunciada em dezembro de 2024. Ela lançou em 2025, mas foi mostrada pro público, anunciada pro público em 2024. Próxima página é uma cartinha do Maurício de Souza. E que ele gostou muito do resultado final. E que embora possa não ser tão fidedigno, tão real a vida real do Maurício de Souza, ainda assim ele conseguiu se divertir bastante com a historinha criada sobre ele. Aí finalmente começa a história de verdade. Eu vou só dar uma passada pelas páginas primeiro, depois eu vou ler a história com calma, mas só quero dar uma passada primeiro só pra ver com detalhes, né? Sem prestar atenção na história, dá pra ver melhor os detalhezinhos da arte, da composição. Eu gosto que é muito característico, né, das histórias em quadrinhos da MSP, uns quadrinhos como esse, né? Uns quadros que não são tanto sabe, tão mais encaixados quanto os outros quadros da página. É tipo um desenho que meio que quebra a barreira dos quadrinhos, dá pra ver que projeta pra fora. Eu gosto disso, acho que ajuda a ambientar mais os quadrinhos, né, pra dar uma atmosfera mais interiorizada, digamos assim, um ar mais de interior, que você tá dentro da cabeça dos personagens nesse quadro. E é bem característico das histórias em quadrinhos da MSP, né? Tipo, quem já leu muitos quadrinhos da MSP, que nem eu já li, dá pra ver que é uma característica que costuma ter muito, né? Aqui outro quadrinho desse. É uma característica que costuma ter muito no quadrinho. Esses quadros mais livres, vamos dizer assim. Esses quadrinhos que meio que parece que escapam do quadro normal da revista.
Aqui, outro desses. A arte tá bem caprichada, né? O design dos personagens tá muito bom até agora. Olha esse quadro, que bonito. Eu lembro que teve um professor de artes meu que falou uma vez que, tipo, se você consegue desenhar cavalos, você consegue desenhar qualquer coisa, né? Porque cavalos são uma das coisas mais difíceis de conseguir desenhar. E dá pra ver mesmo, né? Aqui eu tô vendo um errozinho, né? De que uma das patas do cavalo dá pra ver que meio que sumiram. É muito difícil de desenhar. Não tô desmerecendo do óbvio desenho, né? Só tem um errinho aqui, mas de resto eu acho que tá muito lindo. Esses reflexos também aqui da luz são bem difíceis de fazer. Principalmente a mão, né? Que eu tô supondo que isso foi desenhado à mão. É muito difícil de desenhar isso aqui e ficar de forma realista. Eu acho muito caprichada. O fusquinha, é claro que não dá pra faltar, né? Qualquer história que se passe no Brasil na década de 50, obrigatoriamente tem que ter um Fusca, claro. Ah, eu adoro quando acontece isso também. Um quadro só que dá pra ver que ocupa as 2 páginas. Eu acho que a graça do quadrinho é justamente quando meio que não segue tanto as regras do quadrinho, né? Tipo, você tem que ler primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. Eu acho que a graça tá justamente quando chega um quadro que de repente interrompe a ordem natural, digamos assim, dos quadrinhos, né? Olha as cores desse quadro. Como que ficaram bonitas. As luzes, o salão meio rosado, meio roxo, né? Contrastando com as cores mais neutras da multidão. É um trabalho de cor muito bom aqui, né? E é legal que depois contrasta com uns cenários mais simples, né? Tipo, na outra página teve aquele cenário super trabalhado, aí aqui também tem 2 carros bem definidos no desenho, né? O carro tá em primeiro plano no desenho, aí aqui é um cenário mais básico. Sabe quando focar nos cenários ou nos objetos e quando focar exclusivamente nos personagens, né? Olha essa página. Olha a beleza desse cenário. É aquela arquitetura moderna, né? Que falam que é típica de São Paulo, eu acho, né? Que era isso que era pra representar. É tão bonito esse jogo de cores, eu acho. Entre a parte de cima e a parte de baixo, né? O primeiro plano dos personagens aqui e o plano no fundo da paisagem. Olha o Bidu nesse quadrinho aparecendo. Oh, que fofinho. Olha a postura de cachorrinho bidão. Esses quadros de página inteira são legais, né? Só acho meio ruim quando aí tem um monte de diálogo que meio que ocupa metade da página, né? Mas tirando isso, é bonitinho. O Maurício tirando a inspiração
do Bidu no cachorrinho de rua que ele salvou, né? Ele fazia muito isso, né? Inspirava os desenhos deles em coisas da vida dele. Ele já falou, né? A Mônica e a Magali e vários outros personagens foram inspirados nos filhos dele. Aí aqui a página final. Eu não li a história, então não sei ainda o contexto, mas eu acho poético, né? Que a história tenha acabado com uma banca de jornal, né?